logaritmo significa expoente. Um logaritmo é um expoente. É isso mesmo. Quer ver? Lembra aqui, ó. Por exemplo, 5 ao quadrado. Né? 5 vezes 5 que dá 25. Temos aqui a nossa base, que é o 5, e o expoente, que é o 2. Esse expoente aqui, pessoal, pode ser chamado de logaritmo. Ah, então realmente um logaritmo é um expoente? Sim, gente. E só isso. A gente vai dizer aqui que esse 2 é o logaritmo do 25. Deixa eu botar a caneta certa aqui. Em qual base? Na base 5. Tá vendo? Só que aí, para que você não precise escrever esse trem todo aqui, ó, logaritmo de 25 na base 5, o que é que você vai escrever? Logaritmo abreviado de 25 na base 5, que é quem? Esse expoente aqui. Então a resposta aqui é 2. Gente, é só isso. Quer ver um exemplo diferente? Logaritmo, log, né? Para os mais íntimos, de 8 na base 2. Então, para que você responda isso aqui, você precisa fazer a seguinte pergunta. 2, que é a base, elevado a qual expoente vai dar 8, hein? Então, você está tentando descobrir o seguinte, ó, 2 elevado a qual expoente vai dar 8? Aí você vai lembrar, 2 elevado a 3, porque 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então a resposta aqui é 3. Acabou, gente. Isso é logaritmo, tenho certeza que você está entendendo isso agora. Vamos ver outro exemplo? Log de 49 na base 7. Pergunte-se, então, 7 elevado a qual expoente vai dar 49? Ah, isso é fácil, Paulo. 7 ao quadrado, elevado a 2. Perfeito, acabou. Isso aqui vale 2. Tranquilo, gente? Ó, vou fazer mais um aqui rapidão. Log de 1 na base 7. Então, perguntinha-chave que você tem que se fazer. 7 elevado a quanto? Elevado a qual expoente vai dar 1? E, Paulo, essa eu não sei, ficou difícil. Aí você deve lembrar a propriedadezinha de potência, que diz que qualquer número elevado a zero dá 1. Em particular, pode ser o próprio 7 que a gente quer. Lembra? 7 elevado a zero não dá 1? Então, qual é o expoente que eu tenho que levar o 7 para dar 1? Está aqui, ó, 0. Eis aqui a nossa resposta. Tranquilo, gente? Ó. Temos, então, por definição de logaritmo, que dados os números reais positivos, a e b, com a diferente de 1, chamamos logaritmo de b na base a o expoente ao qual se deve levar a base a para que o resultado seja b. Mas o que significa, então, essa definição aqui que eu acabei de ler? Nós podemos representar o logaritmo desta maneira. Então, nós vamos ter logaritmo de b na base a vai ser igual a x. Quem é esse x aqui? Esse x é o expoente ao qual nós elevamos a base para que nós possamos ter como resultado o b. Ou seja, a elevado a x vai ser igual a b. Por isso que nós podemos falar assim, que logaritmo é um expoente. Então, quem que vai ser o logaritmo? Esse x. Então, eu vou falar que logaritmo de b na base a vai ser um determinado valor. E este valor aqui será o logaritmo. Este b aqui, que será o valor encontrado, nós vamos chamar de logaritmando. E o a base. Então, o logaritmo realmente nada mais é que o expoente. Por quê? Quando eu tenho log de b na base a, ou seja, este a elevado a algum número vai dar o valor de b. Então, quando eu falo que o logaritmo pode ser representado por um expoente, é porque a base elevado a esse expoente
vai ser igual a b, ou seja, a elevado a x igual a b. Porém, nós também temos que respeitar algumas condições de existência para que isso seja verdadeiro. E quais são essas condições de existência? Que o logaritmo de b na base a existe quando e somente quando o b for maior do que zero, ou seja, o b tem que ser um número positivo maior do que zero, e a maior do que zero e diferente de 1, ou seja, a minha base a, além de ser um número positivo, ou seja, maior do que zero, também tem que ser diferente de 1. Então, para que exista um logaritmo, nós temos que ter essas condições. O logaritmando e a base, números positivos maiores do que zero, e a base, além de ser um número positivo, ou seja, maior do que zero, tem que ser diferente de 1. E vamos para os exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós temos log de 8 na base 2. Como que nós podemos encontrar o valor deste logaritmo? Então, por definição, nós temos que a base, que no caso aqui é 2, elevado a um determinado expoente, que vai ser o logaritmo, vai ser igual ao logaritmando, que no caso é o 8. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 8. Esse x vai ser o valor do nosso logaritmo. Por isso que nós podemos falar que o logaritmo é um expoente. Então, 2 elevado a quanto dá 8? Aqui nós até conseguimos resolver mentalmente, porque 2 ao cubo é 8, ou seja, nesse caso aqui, o x, que é o logaritmo, vai ser igual a 3. Mas vamos supor que nós não soubéssemos fazer mentalmente. De que maneira que nós poderíamos encontrar o valor deste x? Por equação exponencial, chegando este 8 a uma potência de base 2. E de que maneira que eu transformo este 8 em uma potência de base 2? Pela fatoração. Então, eu vou colocar aqui o 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Ou seja, o 8 vai ser igual a 2 ao cubo. Então, no lugar do 8, eu vou substituir por 2 ao cubo. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 2 ao cubo. Então, nós vamos ter o quê? Uma igualdade de potências de bases iguais, onde eu tenho que encontrar o valor do x. Então, nesse caso aqui, o x vai ser igual a 3. Então, o valor deste logaritmo aqui vai ser igual a 3, ou seja, 2 elevado à terceira potência, ou ao cubo, vai ser igual a 8. Neste segundo exemplo, nós temos log de 81 na base 3. Então, por definição, 3 elevado a um determinado número vai ser igual a 81. Então, eu vou transformar este 81 em uma potência de base 3. E como que eu vou fazer isso? Fatorando o 81. Então, eu coloco aqui, ó, 81 dividido por 3 dá 27, dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, que dividido por 3 dá 1. Ou seja, o 81 vai ser igual a 3 elevado à quarta potência. Então, eu vou escrever 3 elevado a x vai ser igual a 3 elevado à quarta potência. Por equação exponencial, então, aqui nós temos uma igualdade de potências de bases iguais, e aí eu vou ter, então, o valor do x igual a 4. Então, nós vamos ter que log de 81 na base 3 vai ser igual a 4. 3 elevado à quarta potência vai ser igual a 81. Então, o 4 aqui é o logaritmo. Neste terceiro exemplo, nós temos log de 100. Como que nós resolvemos isso? Onde está a base, né? Quem é a base? Toda vez que nós tivermos um logaritmo que não aparece a base, isso significa que eu tenho aqui, olha, oculta, né, escondida, uma base 10, que não precisa aparecer. Então, quando a base é 10, nós chamamos de logaritmos decimais, né? Nesse caso, a base ela não precisa aparecer. Por quê? Porque quando não tem nada, você já sabe que é a base 10. E como que eu posso resolver isso? Então, a base que está aqui, que não precisa aparecer, é o 10. 10 elevado a um determinado número vai ser igual a 100.
Se você quiser colocar o 10 aqui para não se confundir, você pode também. Mas ao ver o exercício que não tem nada aqui, significa que a base é 10. Então, 10 elevado a qual número vai ser igual a 100? Então, nós também vamos transformar este 100 aqui numa potência de base 10. Então, 10 elevado a x vai ser igual a 100 vai ser quem? 10 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, o x vai ser igual a 2. Então, qual vai ser o logaritmo de 100? Então, log de 100 vai ser igual a 2.